Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rosana, PCNP dos anos iniciais, e vamos iniciar o nosso segundo ATPC, não mais com a presença da nossa PCNP Débora, que não está mais conosco aqui na diretoria Guarulhos Norte. Neste momento, eu vou estar reapresentando a vocês a nossa colega, já conhecida, Elisângela, que estará retornando ao grupo conosco na pasta dos anos iniciais. Elisângela, por favor, se apresente. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta nessa pasta com vocês aí, juntamente com a Rosana. E hoje nós estaremos falando aí um ATPC muito importante para darmos sequência no que foi tratado no anterior, tá bom? Nós vamos começar, é um grande prazer estar com todos vocês e eu espero aí trocar experiências com vocês ao longo do ano, tá bom? Vamos aí estar fazendo a nossa apresentação para iniciarmos o ATPC. Por favor, Paulo. Então, como vocês já viram aí, esse é o segundo ATPC dos anos iniciais. No ATPC anterior foi falado um pouco sobre a questão da sondagem e hoje nós vamos estar iniciando aí algumas propostas de intervenção. Então, a nossa pauta de hoje, vamos falar sobre a questão dos objetivos, vamos também trazer a aprendizagem da língua escrita, alfabetização em 3 camadas, que essa alfabetização em 3 camadas, ela é uma fala da Magda Soares, consciência fonológica, nós vamos trazer um pouco o CMSP para dentro da nossa formação, em um trecho do vídeo Mapa de Cantigas e Quadrinhas de Nosso Povo, atividades do livro Aprender Sempre, porque nós temos que sempre trazer os livros que nós temos aí nas escolas, os livros que faz parte do currículo paulista, que nós vamos trabalhar com o que nós temos, né, pessoal? E as referências, tá bom? Por favor. Bom, vamos aos nossos objetivos. Compreender conceitualmente o que é consciência fonológica, identificar as contribuições da consciência fonológica para a aquisição da leitura e da escrita. O outro objetivo vai ser desenvolver atividades em sala de aula para desenvolvimento da consciência fonológica. Eli. Bom, professores, nós vamos falar hoje sobre a aprendizagem da língua escrita. O que é a aprendizagem da língua escrita, né? Trazendo um pouco aqui uma reflexão sobre alguns autores que a gente já estudou aí ao longo da nossa carreira. Nós sabemos que o grande desafio hoje dessa questão da aprendizagem da língua escrita é a alfabetização propriamente dita, né? Nós sabemos que nós estamos aí enfrentando aí um final de pandemia. Nós tivemos aí esses 2 anos, né? Praticamente os alunos estavam remotos e algumas coisas precisam ser aí revistas. Nós temos que retomar. E aí, como retomar? Como fazer? Então, nós vamos pensar aí nessa aprendizagem em 3 camadas. O que é aprendizagem em 3 camadas? A Magda Soares, dentro do seu livro Alfa-Letrar, ela diz que a aprendizagem ela acontece aí em 3 aspectos. Então, se a gente observar nesse primeiro aspecto aqui, o aprender o sistema da língua escrita, da alfabetização. Então, lá nós temos os nossos alunos, no qual a gente vai oferecer ferramentas, nós vamos mediar, né, a aprendizagem. Então, como que é o início de tudo, né? Vocês aí tiveram a sondagem no primeiro momento, já sabe, né, identificar se esse menino é pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético, que a gente já esmiuçou aqui muito bem na outra formação, e vocês aí também que já têm um conhecimento vasto sobre isso, e aqueles que não têm,
a gente também está aqui aberto para ajudá-los no que vocês precisarem. Então, o primeiro momento é aprender o quê? O sistema da escrita alfabética. Por quê? Porque a gente sabe que é o nosso código, né, gente? O mundo inteiro tem os seus códigos. Então, aprender o código da escrita, que é o alfabeto. E aí, como fazer, né? Como fazer para que esses meninos aprendam o sistema de escrita? Então, o professor aí tem os recursos dentro da sala de aula. A gente sempre fala que o ambiente alfabetizador, ele faz toda a diferença dentro do chão da escola, dentro da sala de aula. Então, o que não pode faltar lá na sua sala de aula? O alfabeto, os numerais de 0 a 9. Nós precisamos ter o que? A lista de alunos da sala, para eles irem se apropriando do nome dos colegas. O que mais? A questão da numeração de 0 a 100. Precisamos de um calendário. Então, assim, esse menino, as crianças são visuais. Então, assim, além de intensificar, né, com os materiais pedagógicos que vocês têm aí, letras móveis, e aí o professor pode fazer toda uma dinâmica. Eu sempre falo que, enquanto professora alfabetizadora, eu sempre trabalhei com muita didática, de uma forma que os alunos começassem a vivenciar, né? A questão o próprio Vygotsky, ele traz na questão da zona de desenvolvimento proximal, quando nós pensamos em ser os mediadores da aprendizagem. Então, eu preciso compreender como é que esses meninos vão aprender, o que eu posso, quais são os elementos que eu vou trazer para que esse menino possa aprender realmente. Então, assim, tem algumas dinâmicas que vocês podem estar fazendo, né? Até mesmo porque, assim, todo tempo vocês estão fazendo a questão da alfabetização, seja ela no início, ou seja, o desenvolvimento ou a própria consolidação. Então, eu tenho que pensar assim, como é que eu posso articular essa aprendizagem? Então, assim, na hora do intervalo, quando o menino vai fazer a fila para o intervalo, chamar por ordem alfabética, do maior para o menor, com a primeira letra, primeiro vem a letra B, porque aí ele vai conhecendo não somente a sequência, mas qualquer momento que ele olhar para a palavra, ele vai saber a letra, ele vai saber qual é essa letra. Então, eu vou criando um ambiente alfabetizador durante o período que esse menino está na escola. É muito importante. E depois, qual é o segundo passo desse código? Já está aí, né? Eu sempre falo que o menino vai internalizar, vai se apropriar do código e a partir daí, depois disso, ele já sabe o código. Como é que eu vou fazer para esse menino começar a ler as palavras, né? Então, eu vou trazer o quê? O uso da escrita e os contextos culturais e sociais do uso da escrita, que é para desenvolver as habilidades de leitura, interpretação e produção de texto. Durante esse ano, nas nossas formações, nós vamos estar trazendo várias dicas para vocês aí que vão fazer também a questão do reforço e recuperação, do como fazer, né? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender essa demanda, que é o grande desafio que os professores enfrentam aí na alfabetização, e seja ela no primeiro, no segundo, no terceiro, ou até mesmo aqueles que ainda não consolidaram essa alfabetização no quarto e quinto ano, tá bom? Próximo, por favor. Então, vamos lá. Como o professor poderá intervir para consolidar a alfabetização? É uma pergunta que eu trago para vocês. Então, vocês já ouviram falar em consciência fonológica? Pode passar, por favor. O que é a consciência fonológica? Então, nós sabemos que dentro dos nossos livros, né, o livro que o professor tem lá, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, eles vão trazer a consciência fonológica. Por quê? É por meio do ouvir que eu desenvolvo a minha escrita. Percebam, vão fazendo essas atividades pensando nessa questão, como é que eu vou trabalhar essa consciência fonológica? Pode passar, por favor.
aqui nós estamos trazendo para vocês o conceito de consciência fonológica. O que é essa consciência fonológica? Ela é a capacidade para refletir sobre o segmento sonoro das palavras orais. E aí, pode ser definida como uma capacidade para a consciência de manipular, mover, combinar, de suprimir os elementos sonoros das palavras orais. Então, como é que esse menino vai escutar? Ele precisa saber escutar para poder escrever o som de cada palavra, né? E aí, são formas de conhecimento implícitos de estrutura fonológica das palavras subjacentes à produção e processamento da linguagem oral. Então, professores, o que nós podemos fazer para poder trabalhar essa consciência? E é isso que nós vamos tratar aqui. Então, pensar nessa... Quando eu falo de avaliação, eu não estou falando da avaliação lá, escrita, não é nada disso. É como que você vai avaliar o procedimento para poder fazer. Então, a consciência fonológica ela é avaliada através de várias tarefas muito diferentes entre si. Então, eu vou pensar em síntese, em contar, em segmentar, categorizar, associar, localizar, explorar, invocar e manipular. Vamos pensar dessa forma assim. Dentro dos materiais que nós temos aí na escola, o Aprender Sempre, quais são as atividades do livro Aprender Sempre que vai trazer, por exemplo, a segmentação, a associação. O menino ele trabalha muito com a questão da associação. Os alunos, nos anos iniciais, no início, no primeiro ano, você pode trabalhar com a associação de figuras e o primeiro som da palavra. Então, alguns exemplos serão dados aqui ao longo dessa formação. Por favor, Paulo. Passo a palavra para a Rosana. Bom, prosseguindo. Consciência fonológica. A palavra é uma cadeia de sons, segmentos de palavras que podem ser iguais. Como exemplo, aliterações e rimas. Aí nós temos a concepção de consciência lexical. A palavra pode ser segmentada em sílabas. É exatamente a gente associar os verbos que a Eli acabou de colocar aqui. Então, a criança, ela precisa, para ela fazer a associação da fala com o som, ela tem que notar, né? Notar que esses signos, que são as letras, eles estão associados à fala. Então, consciências de sílaba. As sílabas são constituídas de pequenos sons, os fonemas, que é a consciência fonêmica. A princípio, a gente pode pensar o que seria a consciência fonêmica. Quando eu falo em fonêmica, nós estamos falando de som. Como as letras, elas têm o nome delas e elas representam os sons da nossa fala, esses são conceitos que os nossos alunos eles precisam se ter essa consciência. Então, o meio social, ele é permeado pelos signos, né, que são as letras, e nós vamos decifrar, né, a partir do momento que a gente compreende esse sistema, que é o princípio alfabético. Então, o trabalho da Magda, ele está baseado no princípio de que o aluno, ele precisa se apropriar dessa habilidade de associação letra-som, para que ele consiga, por fim, decifrar aí o código da língua escrita. E para isso, nós, professores, nós temos que ter o nosso propósito no ensino bem segmentado. Quando eu trabalho rimas, e eu trabalho princípio alfabético, seria associar a letra que começou, a palavra que tem o mesmo começo, o final, com as rimas. Então, são habilidades importantes para que o nosso estudante se aproprie da base alfabética. Então, gente, assim, o livro Aprender Sempre do primeiro ano, tanto no primeiro, segundo, terceiro ano, que nós fizemos uma pesquisa aí grande referente
onde que estava citando sobre consciência fonológica. Então, ele traz aí as habilidades do EF1, de língua portuguesa 07, que é compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmento sonoro das letras. Então, se eu pensar em segmentos sonoros das letras, eu preciso pensar aqui, ó. Eles precisam ver e ouvir. E aí, na habilidade EF01, EF108, ele vai relacionar os elementos sonoros das palavras com a representação escrita. Então, assim, ele vai observar, porque assim, ó, se a gente pensar em consciência fonológica, ela é a capacidade de focalizar e segmentar a cadeia sonora que constitui a palavra e reflete sobre o quê? Como a própria Rosana falou anteriormente, sílabas, rimas e fonemas. Então, a partir daquela estrutura, eu vou relacionar os elementos sonoros. Por exemplo, comparar o som da grafia com diferentes partes. Começo, meio e fim. Rosana, você tem um exemplo para o pessoal começar a entender o que é essa questão da sonorização da palavra? Por exemplo, uma palavra que você possa falar aí, que vai esclarecer sobre essa questão da consciência fonética. Uma palavra. Eu vou dar um exemplo da palavra mala. Quando eu falo mala, eu não falo M-A, eu falo ma, ó, o som do M. Da mesma forma, quando eu vou falar lua, olha, eu não vou falar L, ó, L é o nome da letra, eu vou falar lua, eu estou emitindo o som da lu, ó, a letra L, o som da letra L é L. Então, quando nós pronunciamos os sons das letras. E é bem importante que você falou da questão aí do som, mas a questão da articulação da palavra. Por exemplo, nós temos aí muitas crianças que não conseguem mexer a boca. Então, é importante o professor, né, a letra A, então, abre bem a boca. Observa como é que essa criança ela está movimentando a boca para falar cada som. Porque, geralmente, quando a criança fala A, B, ela, por exemplo, se ela não movimenta os lábios, ela não vai conseguir fazer essa associação. Lua. Então, assim, uma atividade bem interessante que eu coloco, às vezes, no início da alfabetização, quando eu vejo que a criança não está articulando a boca corretamente, abrir a boca para falar as palavras, né, a letra, para poder emitir um som, eu coloco um espelho na frente daquelas crianças. E eles adoram. Né, se nós tivéssemos a possibilidade, né, eu sei que as escolas mudaram bastante, fizeram algumas reformas, colocaram um espelho, né, às vezes tem um espelho até do lado de fora, mas se não tiver, um espelho pequenininho. Ah, você não tem um espelho? Pega o seu celular, professor, coloca lá na câmera, e aí você coloca na frente das crianças e fala assim, olha aí como você pronuncia a letra A. E eu sempre falo para eles assim, né, a gente tem que fazer esse exercício até em casa, vai lá falando, fala para a mãe, olha mãe, eu vou falar para você quais são as letras, né? A, B, mãe, eu preciso abrir bem a minha boca, para eu poder entender o que eu estou falando, e assim eu vou conseguir escrever. Então, é dessa forma que nós precisamos articular o nosso trabalho. Então, assim, a escuta do som é muito importante, tá bom? Então, o livro Aprender Sempre, ele vai trazer aí, pode passar, por favor. A gente, nós estamos trazendo para vocês aí, a aula 2, aula 3, aula 3, chamadas diferentes. O que vamos aprender? Então, nelas, nós vamos ler o nome dos colegas para ajudar a professora na chamada. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que nós tínhamos o quê? A lista.
Então, assim, um momento também muito bom, além de ajudar a professora na chamada, que eu consigo identificar os meus colegas, essa criança vai até a lista e é assim, por eles serem pequenos, né? Façam essa lista, coloquem ela na parede, mas coloca na parte de baixo. Por quê? Para elas poderem apontar. Então, elas estão fazendo um outro exercício, que é o quê? Identificar. Elas estão identificando o nome delas e o nome de um colega. Isso eu posso fazer no começo da aula. Então, o professor vai fazer o quê? A leitura, né, que nós sempre fazemos, e depois vamos fazer a chamada. Mas agora, hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Você vai identificar o nome de um colega. Qual é o nome do colega que você quer identificar? Ah, eu quero identificar o nome Pedro. Ó, Pedro, né? Então, assim, a letra P. Então, assim, o primeiro som, né, da letra. E ele vai lá e vai pensando e vai associando com o que tem lá na lousa, né, o alfabeto, né? Então, qual que é a primeira letra da palavra Pedro? Ah, é o P, né? O som é P, porque não tem a vogal. Então, como é que eu vou fazer isso também? É bem importante que aí as crianças, e eles gostam, né? Eles amam fazer isso. E aí pensando assim, tá, mas aí eu estou fazendo um início de alfabetização e eu estou com os alunos que não se apropriaram da questão da escrita na idade certa, né? Já passou lá, já não conseguiu consolidar até o final do segundo ano, né? E agora? Ó, olha essa outra atividade aí da aula 6, o jogo do detetive. O que vamos aprender? Vocês vão brincar com um jogo chamado detetive. Ó, o desafio é descobrir o nome dos colegas que está em alguma parte escondida. Nossa, olha que legal, eu posso adaptar também, né? Porque assim, vocês vão se juntar lá e a gente está falando assim, tanto na parte da sala de aula, porque esse livro Aprender Sempre, ele é para reforço e recuperação. Então, a gente está falando da questão do reforço, recuperação e aprofundamento também. Então, assim, os meninos que não consolidaram aí, pega esse livro do Aprender Sempre e utilizem essas atividades. Porque a partir dessa brincadeira, que é uma brincadeira espontânea, mas é uma brincadeira que foi direcionada pelo professor, ele vai estar assimilando uma coisa que eles amam também. É o quê? O jogo, o bingo. Eu posso fazer bingo de letras, eu posso fazer bingo de palavras de, por exemplo, animais. Eu posso fazer tanta coisa. O stop, nossa, o stop é excelente para os maiores. Vocês não sabem o quanto a brincadeira ela pode e ela vai contribuir para a alfabetização. Então, é tão espontâneo porque o menino nem percebe que ele está, que você está fazendo o processo de alfabetização com ele. E é uma atividade que está proposta no livro Aprender Sempre e que vocês podem estar utilizando. Então, tem várias coisas que vocês podem trabalhar, principalmente nessas salas que serão colocados esses alunos que têm a determinada... Com certeza, né? Eu acredito que vocês já separaram por hipótese. Então, eu vou trabalhar com as hipóteses e, a partir daí, eu consigo trabalhar algumas questões. Por exemplo, menino pré-silábico. Como é que eu posso trabalhar esse bingo? Vai ser letras, né, gente? Esse menino que já está aí com a questão, ele sabe, mas não consolidou. Eu vou trabalhar o quê? Palavras. Então, eu posso fazer toda essa questão trazendo o quê? A consciência fonológica para contribuir, para consolidar essa alfabetização. Tá bom? Por favor. Agora nós vamos continuar. Como atuar para estimular a criança sem valor sonoro? Para avançar para o valor sonoro, né? Como a Eli bem colocou. Aquele aluno pré-silábico, ele é pré-silábico, eu vou ter que ter mais recursos para eu estar chamando esse menino para a consciência dele.
para a base alfabética. Como que eu vou fazer isso? Com as letras. E ele vai fazer não só visualmente, mas também tocando a letra. Você pode fazer todo tipo de recurso. É a letra e o som da letra. O coleguinha começa com a letra B. Nós podemos desenhar na quadra as letras do alfabeto, faz o som, a criança vai para a letra correspondente ao som. Então, as rimas é um recurso fabuloso para que as crianças se apropriem da base alfabética. E como foi bem colocado, é através das brincadeiras. A música é algo que processa muito bem os conhecimentos, os saberes na nossa memória, de curto e longo prazo. Então, é importante que os professores se apropriem dessas estratégias para que a criança faça essa associação. Ensinar a cantiga do alfabeto é ótimo, a criança ela precisa ter o conhecimento das letras do alfabeto, a sua sequência, porém, todas essas associações ao seu nome, ela tem um recurso muito importante para que a criança esteja se apropriando da base alfabética, que é o princípio alfabético, o qual é o que todos desejamos aqui nos anos iniciais, principalmente nos 2 primeiros anos, especialmente. Ela pode só se dar somente agora? Não, ela vai se dar em qualquer momento. Então, as intervenções fônicas, as abordagens que nós devemos estar paulatinamente avaliando, como foi dito antes, e vendo o conceito que a criança já se apropriou e ela já processou, ele é fundamental para que as nossas ações contribuam cada vez mais para o desenvolvimento das habilidades e o domínio do conceito do princípio alfabético. Nem todos os professores sabem o som das letras. A gente geralmente fala assim, já vai colocando a vogal junto, né, Rosana? Então, tem até um vídeo que traz a questão de como que é cada letra. A gente pode estar, vamos até disponibilizar no nosso blog, né, no blog dos anos iniciais, a letra como que você pronuncia cada som de cada letra, né? Seja, principalmente as consoantes, que a gente já coloca com a vogal, e aí a gente já vai para B, né? O B é B com E, mas o som do B é B, né? O som do C é K, né? Então, assim, é uma questão bem... É somente vocês irem... Nós também precisamos fazer o exercício da aprendizagem, né, professores? Nós também precisamos ver lá, buscar, e a gente vai disponibilizar esse vídeo no blog, que ele é muito legal, fala de cada letra, como é que é o som. Agora, nós vamos trazer aí, como eu tinha falado lá no início, nós pegamos um trecho de uma aula do CMSP, Repositórios, é uma aula do 3º ano, e nós pegamos uma parte da cantiga, das quadrinhas do nosso povo. Vamos lá? Eu não sou daqui, marinheiro sou, eu não tenho amor, marinheiro sou, eu sou da Bahia, marinheiro sou, de São Salvador, marinheiro sou, lá vem, marinheiro sou, com ele bem faceiro, marinheiro sou, todo de branco, marinheiro sou, com seu bonezinho, marinheiro sou, o marinheiro só, quem te ensinou a nadar, marinheiro só, foi o tombo do navio, marinheiro só, ou foi o balanço do mar, marinheiro sou, o marinheiro só, quem te ensinou a nadar, marinheiro sou, foi o tombo do navio, marinheiro só, foi o balanço do mar, marinheiro só. Navega, marinheiro. Essa é boa, essa é muito... Então, esse pequeno trecho aí do Marinheiro Só, né, também ficará à disposição de vocês, professores, porque nós fizemos um recorte do CMSP, mas vocês também podem assistir, está no repositório, né, na íntegra toda a aula,
vocês podem estar falando sobre como trabalhar isso aí, ó. Então, a questão quando a criança escuta a cantiga, ela o quê? Ela já assimila, né? A gente pode até falar assim, decorar, não sei se não é a palavra mais indicada, tá? Vamos falar de assimilação. Então, nós vimos agora a apresentação da canção. Olha como é importante a sonorização, né? A música Marinheiro. A letra Marinheiro, ela tem o som ma, então ele fica muito presente para a notação da percepção auditiva dos nossos alunos. Aí nós vamos retomar um pouquinho quanto à criança com silábico com valor. Por que eles ficam tão assim, determinados no valor das vogais? As vogais, elas, além do nome delas, o som delas é A. Então, se eu falo A, o som da letra A é A também. Então, ele fica muito presente. Isso reforça o quanto é importante a sonoridade e a percepção que os alunos precisam fazer nessa associação grafema-fonema. Pode seguir, Eli. Pode passar, por favor. E aí, uma atividade que está no livro do Aprender Sempre, que fala sobre a questão da consciência fonológica. Então, nós estamos apresentando aqui a questão do caderno do professor do segundo ano. Lá na página 12, ele traz assim uma orientação para vocês, professores. Forme duplas produtivas de trabalho, de modo que os conhecimentos desses estudantes sobre o sistema de escrita sejam próximos. Considere um conjunto de letras móveis para cada estudante. Então, é uma atividade aí que você também pode estar fazendo no reforço e recuperação. E por quê? Você vai trabalhar com o alfabeto móvel, ou com o alfabeto móvel. Então, assim, você vai fazer o seguinte: como que eu posso trabalhar? Pega uma figura e pede para a criança escrever a palavra, né, com o alfabeto móvel. E a partir dali, você começa a fazer ela pensar, por exemplo, cavalo, né? Ela é silábica com valor. Ela vai escrever o C, o V e o L. O A, que é mais comum, o A e o O. Aí você vai começar a colocar o menino para pensar. Ó, cavalo. Mas se eu olhar, tá faltando o quê? Tá faltando as consoantes. Quais são? Olha ali. Ó, o som. Então, eu tenho que colocar lá a letra C, né? E assim sucessivamente. Então, assim, você vai dar o tempo para ele montar a palavra do lado da figura e fazer as intervenções dizendo que está faltando, o som, pensando no som, e eles, assim, por isso que eu tenho que ter tanto a questão visual quanto a parte sonora, tudo isso oferecido dentro da sala, no ambiente alfabetizador, tá bom? E aí também aqui uma atividade do terceiro ano, né, para os meninos que já estão aí na consolidação da alfabetização. Então, ó, farofa feita com muita farinha, fofa faz uma fofoca feia. Esse trava-língua vocês já conhecem, né? Então, aí, o que está diferente do som do F, né? Ó, farofa feita com muita farinha. Farinha o quê? Fofa. Ela faz o quê? Faz uma fofoca feia. Ó, o som do F. Soprar, né? A gente sempre fala, ó, sopra. Então, é uma forma também da criança estar aí identificando o som da palavra. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Rosana, nessa parte? Então, vamos... Exatamente. E aí onde ele percebe, quando ele já começa a refletir sobre a hipótese dele lá do silábico com valor. Ou seja, se eu vou escrever marinheiro,
eu vou escrever arinheiro. Que letra começa? Se ele vai colocar com valor nas vogais, ele vai perceber que ma, tá, aí vai ler. Então, quando a criança lê, ela percebe que é a. Então, esse ma, da mesma forma, outras palavras, né? Então, é de muita importância o recurso visual e sonoro para que a criança tenha a percepção e assim conceitue aí e desenvolva sua habilidade aí leitora. Pode seguir. Bom, eu vou prosseguir aqui. Nós vamos dar uma sugestão de atividades aqui. Segmentação de frases. Essa sugestão, ela é semelhante a uma formação que nós tivemos semana passada, onde a nossa formadora do segundo, se não me engano, foi do segundo ano, tá? Depois vocês me corrijam, vocês consultem lá, dá uma revisada. Ela falou da importância de, na frase, nós termos a criança saber que cada espacinho que tem na frase é uma palavra que está ali, né? Não é para respirar, não é para... Né? Então, eu achei uma colocação muito interessante dela. Então, independente se os nossos alunos estão com base alfabética ou não, esse contato e essa familiarização com a leitura, desde aquele que já lê, daquele que está no processo, é fundamental que ele perceba que essa é uma atividade que ela deveria ser muito bem investida na pré-escola, porque eles vão ler sem saber ler, eles vão saber que tem toda uma conceituação. Então, a segmentação de frases é isso. É a criança perceber o espaço e que nesse espaço ele tem uma palavra. E aí você faz a frase e você omite o final da frase. Por exemplo, vou dizer, mamãe foi ao mercado. Aí eu vou repetir e eu aviso as crianças que eu vou repetir, mas eu vou omitir uma palavra. Então, mamãe foi e eles vão completar ao mercado. E a princípio a gente faz oralmente, depois a gente faz com a sala, com o registro, e assim sucessivamente. Aí tem a segmentação de sentença em palavras e verificação do comprimento de palavras. Então, essa também é uma habilidade que é fundamental para que a criança perceba que eu não posso ter as palavras todas coladinhas uma na outra. Eu preciso segmentá-las. Então, esse foi um princípio que a gente já trabalhou anteriormente, e ela vai notar que a palavra toda juntinha, eu vou perceber que tem algo errado, que eu vou poder organizar se eu tiver essa percepção. Então, eu vou saber a frase, eu vou poder segmentar corretamente e separar a frase como ela, da forma convencional, como a gente deve se comunicar. E o espaçamento entre as palavras e as frases, e a contagem do número de palavras. Então, eu falo e você está sempre associando o momento que você fez o que você está com a criança fazendo a leitura da frase e elas estão apontando, estão inferindo o conhecimento. E nós também podemos fazer palavras inventadas, né? Palavras inventadas, a criança ela só vai perceber, o aluno só vai perceber que aquela palavra não existe se ele tiver uma consciência, se ele tiver uma competência leitora. Eu posso falar abedade? Abedade não existe, mas a criança que sabe ler, se eu introduzir numa frase, eu comprei abedade, ela vai falar assim, você comprou o quê? Agora, se eu for falar, se uma criança que ela não tem essa consciência, né? Se ela não tem essa consciência, ela vai ela não vai perceber. E as rimas, elas têm um recurso justamente para que ele firme o seu processamento e tenha um melhor domínio dos fonemas e que ele aprimore a sua competência leitora. Pode seguir, Paulo. E é importante que se faça a revisão.
sempre se revisa. Nós revemos o alfabeto, as letras, os fonemas, eu já consigo atribuir, eu sei que os sons das letras, eu consigo atribuir a cada uma delas. Eu compreendi que as sílabas, elas são a junção da consoante com a vogal, então é fundamental para que eles percebam as aliterações, né? Se elas têm o mesmo começo, então eles vão saindo das convicções de que eu não posso colocar uma quantidade de letra, não. Então ele já vai começar a associar essa palavrinha, por exemplo, Rosana, eu posso formar a palavra rosa, eu posso tirar o R e o O, eu formo a palavra Ana, e assim a gente consegue fazer com que os nossos alunos vão se apropriando. E essa manipulação das letras, como bem disse a Eli, é muito importante. Eu deixo uma sugestão para vocês, faça um envelope, coloque uma fruta, né, desses encartes mesmo, ou peça para eles confeccionarem as palavras em letras, depois em sílabas, e depois a palavra inteira. São habilidades que eles vão desenvolver na prática e percebendo a sonoridade e a união das letras, a junção das letras que vão formar exatamente a pronúncia da nossa fala. Ok? E tem um poema que é Brincando de Não Me Olhe. Ele é muito interessante. E as crianças podem até criar a partir desse poema. Não me olhe de lado, porque eu não sou quadrado, e eles vão criando. Então, dar asas para a imaginação e fazer com que eles interajam com as letras da melhor maneira possível. Eles precisam ter esse domínio e fazer essas brincadeiras, juntar, tirar, separar, substituir, adicionar, e assim, com certeza, eles vão se apropriando do princípio alfabético e certamente chegarão na base alfabética. Eli. Então, aqui nós já estamos entrando na nossa parte final da nossa formação, né? E dizer aí que o que podemos inferir sobre as causas da invenção da escrita? Então, foi o surgimento das cidades e as relações complexas entre seus habitantes que se tornou necessária a invenção de uma técnica que materializasse, tornasse visível e permanente o que não podiam mais ficar, ou não devia ficar, ou não se desejava que ficasse guardado apenas na memória, como transações comerciais, normas, leis, acontecimentos, pensamentos e etc. A escrita surgiu, pois, como uma tecnologia que, como toda e qualquer tecnologia, veio responder às práticas sociais, econômicas e culturais. Então, essa frase é um fechamento aí para dizer assim, a necessidade, hoje nós não temos a tecnologia aí, que nós tanto utilizamos, né, para poder nos aproximar mais, vocês estão aí na escola, nós estamos aqui na diretoria, e o que nos aproxima? Então, é uma necessidade. Então, aí a escrita, naquele momento, ela surgiu aí como uma forma de deixar aí o registro, né, de tudo que era feito, e não só ficar na nossa memória, porque se você não registra, você, com o tempo, vai esquecendo. A nossa memória de curta, né, tem a memória de trabalho, então são as questões das memórias, tudo que você não utiliza por um tempo, ou um aprendizado, um método, né, não que a gente esqueça totalmente, mas algumas coisas a gente já não lembra mais, então tem que sempre, quando está registrado, você vai lá e faz a leitura e vai retomando, e assim é a escrita, né, o menino precisa ter esse contato, ter toda essa formação, né, como a Rosana mesmo falou, né, como que você pode trabalhar para ele se apropriar dessa escrita. E nada mais que a consciência fonológica, ela vai dar aí um grande avanço para que esse menino possa ter a consolidação dessa alfabetização. E assim a gente termina essa formação.
Pode passar, Paulo, por favor. As referências. Gente, mais uma, Paulo, por gentileza. Aqui. Então, nós deixamos aí um QR Code para vocês preencherem a presença de vocês. É muito importante que vocês, né, além de assistir a nossa formação, entre lá, coloque sua presença, faça a reflexão, porque tem um material lá de estudo para vocês estarem respondendo e nos ajudando nas próximas formações. Nós gostaríamos de ouvir vocês, professores. Qual a necessidade? O que vocês precisam? O que vocês querem que nós possamos estar organizando aqui nos anos iniciais para ajudar vocês aí no chão da sala de aula? Então, preencham, né? Vocês terão aí quem vai está participando dessa formação hoje, aqueles que vão assistir a gravação depois. Então, não deixe de preencher, porque nós vamos estar olhando, né, para garantir a presença de vocês e olhando para ver as solicitações futuras de outras formações, tá bom? Então, você pode colocar aí o seu celular na tela, né, para poder acessar, e tem um link. Esse link, né, vocês podem ir digitando lá que vocês vão conseguir abrir, mas nós também vamos mandar esse documento para a escola, tá bom? Para os seus coordenadores, para a direção da escola. Não se preocupe, todos devem preencher o formulário de participação. Pode passar. Então, eu, né, quero agradecer a professora Elisângela, porque, assim, sou PCNP, mas sou professora, né, professora alfabetizadora, e quero agradecer muito por essa formação, e agradecer a Rosana, que tão gentilmente aí me apresentou, o Paulo, que está aí na parte técnica, que também é dos anos iniciais, né, que é de tecnologia. Quero agradecer muito e desejar a todos uma boa semana. E até a próxima, né? Daqui a 2 semanas nós nos encontraremos de novo com outra formação e, quem sabe, já trazendo alguma coisa para vocês sobre essa questão aí da solicitação que vocês irão colocar no formulário. E também nós temos o nosso blog. Você pode entrar, colocar aí na descrição, né, lá no endereço, blog Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, e vocês terão lá o link dos anos iniciais. Então, lá já tem todas as formações, quem foi dos anos iniciais que participou do projeto EMAI, tem todas as formações do EMAI dos anos anteriores, tem material de pesquisa, vamos colocar o vídeo que nós falamos para vocês lá, do som das letras, tá bom? Então, é muito importante que vocês entrem também no blog e façam alguma solicitação. Por exemplo, esse livro Alfa Letrar, como ele está no domínio público, nós também deixaremos lá ele em PDF para vocês, o link para vocês entrarem, para ter acesso a esse livro aqui, o Alfa Letrar, que é o não vai dar para ver. Esse livro da Magda que a gente utilizou hoje para fazer a nossa formação, tá bom? Rosana, eu passo a palavra para você e já deixo o meu abraço para todos os professores. Eu que agradeço, Eli, seja muito bem-vinda aí nos anos iniciais e que Deus aí cumpra aí o propósito dele na nossa vida, né? E ele tem um propósito no seu retorno aqui. E eu agradeço a todos vocês e como a Eli disse, coloquem suas dúvidas e o que nós pudermos estar esclarecendo, faça contato que nós estamos à disposição. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a todos e até uma próxima formação, se Deus quiser.